Fala galerinha do YouTube, então se liga só nesse corte, tá? Corte básico para você aí que tá iniciando, tá? Tô produzindo esse vídeo aí, preste atenção, tá? Que é um vídeo para você iniciante, toda a técnica para você que está iniciando de forma bem fácil e prático, tá certo? Então vou criar aí um corte social, tá? Ver que o meu cliente ele usa o cabelo um pouco baixo. Estou utilizando um pente 1,5, tá certo? Baixo para realizar esse corte. Então, pente 1,5 nas laterais. Nesse caso aí, não precisa aquele volume inteiro, porque na aresta. Por que, Gutinho? Porque o cabelo, cara, quando o cliente ele usa baixo, não necessariamente precisa você deixar esse bolo de aresta, tá certo? Por quê? Porque fica desproporcional, tá certo? Ao corte. Quando você cortar do lado, cortar em cima, necessariamente o lado também ele tem que ser mais arredondado, tá certo? Então, essa é a proporção, tá? Para um corte básico, passando um pente 1,5, tá certo? Reproduzindo ali de um lado e do outro, cortando de forma bem tranquila, tá? Poderia ter avançado, mas quis pegar um padrão que vocês venham aí a perceber. Esse disfarce da conexão com o topo eu vou utilizar reduções de pentes, tá certo? Veja que eu estou usando o pente 3 reto, tá? Tô quebrando ali aquelas camadas do 1,5 para o 3. Por que, Gutinho? Porque você tirar a marca, cara, na tesoura do pente 1,5 é muito difícil. Eu aprendi dessa forma. Não tinha orientação que você poderia usar o pente 3 em cima, o 4 e sair reduzindo depois para apagar essa marca do pente 1,5, tá certo? Então, para você iniciante, pegou um cabelo, tá? Baixo ou alto, que você queira vir facilitar você tirar a conexão da lateral com o topo, faça esse detalhe, tá? Reduza os pentes. Usou o 3, o formato do rosto ainda tá bacana. Vou usar o pente 2, já volto na circunferência, já retirando aquele peso, tá certo? Se for necessário, eu ainda tenho 1,5 alto. Assim ficará muito fácil de você fazer a conexão, tá, com o topo. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu realmente quero mostrar cada detalhe, tá, desse corte básico. É um corte que você poderia fazer bem mais rápido, tá? Mas eu entrego de uma forma diferente e quero mostrar para vocês, mesmo com toda a simplicidade desse corte. Mas vou mostrar o pezinho, como fazer o pezinho, tá? Como marcar com a máquina de acabamento. Então veja que já deu uma melhorada na visão do lado ali, ó. Com a redução de pente, já ficou mais encaixado a aresta com a conexão do 1,5. Então, com a máquina de acabamento, vou fazer a marcação desse pezinho, ó. Então eu costumo marcar assim, ó. O cliente gosta do pezinho fino. Desenhei, já ficou pronto, cara. Mas tem pessoas que ainda gostam de desenhar o extremo, tá? Então você faz dessa forma. Mas da outra forma, você já seguiria a linha, tá certo? Já seria a linha guia. Então, com um pezinho, só precisa ter a linha guia, tá certo? Veja que eu estou marcando aqui, vou marcar aquela lateral, certo? Depois vou virar a câmera aqui para vocês verem. Lembrando, essa daí é a Queimei 5093 com a lâmina da Babyliss, tá certo? Cara, mostrando o gel. Então, essa máquina também tá marcando muito top, tá? Então você vem com marcando ali, cuidado ao fazer o pezinho, não entre muito. Você tem que tirar o mínimo possível,
tá? Do mesmo jeito no fundo, no finalzinho do pezinho, não suba tanto, suba só o necessário. E se for falhado, suba muitíssimo pouco, tá? Muito pouco. Então veja que eu venho fazendo a marcação. Tá um pezinho ali que tá bacana, não tá nem alto nem baixo no pescoço do cliente, certo? Então, feito isso, você pode usar, né? Pode apenas molhar, usar um creme de hidratação que você usa em cima, tá? Mas eu costumo usar o shaver, até porque é um pouco mais profissional, mas não minto. Você usar uma boa hidratação, também você vai fazer o pé, tá? Perfeito, porque, cara, realmente eu não sei o que acontece com a Gillette, tá? A navalha, o cara compra, cara, parece que só vem, não sei, mano, parece que estão fabricando matéria muito ruim, cara, com a Gillette. Essa daí é super barba, né? Reclamo dela, mas enfim, na região aqui não vende outra melhorzinha, tá? Mas é uma lâmina que ela tá cegando muito rápido, né? A amarela, a preta também, pessoal. Cada vez eu fico trocando porque seriamente tá péssima. Então, para marcar, pessoal, o pezinho, eu costumo marcar a partir do canto de baixo, tá? Porque é o enquadro dos dois lados. É o encontro, tá? Da da linha paralela de um lado com a do outro. Então vou fazer desse lado, tô mostrando aí, tá? De uma forma bem mais prática para você que está iniciando, porque para fazer o pezinho desse lado eu não faço assim, tá? Mas para você iniciante, o bacana é fazer dessa forma. Ó, tirou um pedaço para cima, desce para baixo. Vou fazer esse outro lado aqui. Esse outro lado, para quem é direito, é o lado melhor de se fazer, né? Para quem é direito aí, esse lado é bem fácil porque já traz a posição. Então faça com bastante cuidado, não aperte muito a gilete, tá? Por isso que o shave auxilia muito. Dá uma arredondazinha, arredonda um pouco ali o pezinho, tá? Vou fazer aquela curvatura. Então para marcar, pessoal, não precisa você subir, cara. Você aproveita o mínimo ali. Vem beliscando dessa forma, ó. A navalha encosta no meu dedo. O meu dedo é o apoio, tá? Para ela não ficar muito solta. Quando eu faço até a metade, você pode vir devagarzinho, ó, acompanhando o desenho, tá, ó. Acompanhou o desenho. Você pode parar ela aqui, aqui ou aqui, tá certo? A escolha é do cliente, tá? Então eu parei ali onde eu já sei que o cliente ele gosta. Então juntando ali a parte, tô raspando assim para ficar mais rentezinho, o pelo ficar mais raspado, tá? Então você pode fazer isso. Para fazer assim, muito cuidado, estique a pele, né? Porque você fazendo isso daí tá durando mais o pezinho do cliente, tá deixando o pezinho liso. Nessa parte da orelha, pessoal, eu tiro o mínimo, tá? Eu não gosto de deixar aquela arruela, aquela curva muito grande, tá? Acompanhando a orelha. Tira o mínimo possível, tá? Acho bonito, agradável e o cliente também gosta. Então, já esse outro lado, certo? Para quem é direito é meio complicado. Então, tem duas formas de se fazer. Eu faço dessa forma, tá? Mas quase todos fazem assim, ó. Vem tirando com a parte de trás da lâmina, certo? Até a metade, ó. Acompanhou a marcação até a metade. Depois, ó, você pode vir assim, que é a forma que eu faço, ou pode vir assim, ó. Ou melhor, ainda pode juntar dessa forma também, ó. Depois de fazer a curva, você pode fazer de várias formas, tá? Pode fazer assim, assim,
vem ajeitando ali os pequenos erros, tá certo? Então você ajeita o lado de dentro também assim, tá? Então são coisas que, né, vou focar, tá certo? Para você que está iniciando, é um corte básico, mas né, a mesma medida, pessoal. Parei no mesmo localzinho, tá? Da orelha ali. Então veja que, né, esse corte é focado realmente por um tradicional agora bem feito, cara. Bem feito, tá? É básico, mas é um básico bem feito. Então veja que eu venho retirando ali da orelha o mínimo possível. Escanholando ali, né? Pra vir durar mais esse pezinho. Pessoal, a parte de cima, essa parte de cima eu vou cortar, tá? Como todo iniciante, tá certo? Então eu vou molhar esse cabelo. Vou passar um creme, cara, de hidratação ou de pentear, tá certo? No momento que eu estou ali é o de pentear, o de hidratação acabou. Vou passar um creme de pentear, tá? Mas que eu não uso, esse daí é que eu uso no meu cabelo, né? Essa quantidade vou passar. Por que, Agostinho? Sempre você passa. Por dois motivos. Um é que o cabelo fica mais macio e o corte na tesoura, né, sai mais leve, não embucha, não engancha. Dois, que quando você vai secar o cabelo já funciona como, né, um protetorzinho térmico, já ameniza a temperatura, né? Então, o corte tradicional é o mecha-mecha, é o mecha consecutiva. Esse cabelo aí eu vou cortar pela medição do dedo, um dedo apenas, ó. Abaixo ali um dedo, certo? Eu vou puxar, a altura média vai ser o dedo, certo? Um dedo em pé. Então esse dedo em pé é a minha média, tá? Que eu vou retirar ao longo da cabeça do cliente inteiro. Sempre construa uma mecha guia, tá? Seja um dedo ou mais. Mecha guia no centro da cabeça, tá? Por que, Gotinho? Porque venho para o lado, a mecha guia já tá lá no meio, ó. Tá ali, eu já vou cortar agora olhando a mecha guia. Ou o dedo, que foi a medida de altura, mas agora eu já vou cortando olhando para a mecha guia, que é a mecha do lado, tá certo? Então, depois de você construir, né, a mecha guia, que é a mecha do meio, tranquilo, cara, você vai conseguir pegar as demais com mais facilidade, tá? Esse cabelo eu costumo cortar pente corrido, tá certo? Mecha eu só uso quando eu vou construir um corte mais inclinado, mais um penteado, tá? Mas geralmente eu costumo usar o pente corrido mesmo. Então, sendo assim, já teria cortado, pessoal. Para ferir, eu venho na vertical, tá? O que tiver de errado, ó, ele vai apresentar. Na vertical você vê todos os defeitos, ó. Tá certo? Então isso eu faço na frente, no meio e na parte de trás, tá certo? É você iniciante que tá iniciando, cara, né? Muito atento, né? Costumo realmente mostrar uma visão diferente, tá? Essa visão certeza você já teve, tá? Mas a próxima visão, cara, para você visualizar ainda melhor, tá? Após finalizar esse processo de aferição, tá? Aferindo o corte, de preferência secar o cabelo. Se você não quiser, você pode fazer o passo de conexão já com o cabelo molhado, tá? Mas eu particularmente eu não gosto de entregar o cabelo molhado, sempre o cabelo finalizado. Então, feito isso, você poderia já vir tirando a diferença dos lados, teco, 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 pronto, né? Entregaria o cabelo do cliente já
molhado com um gel, com alguma coisa, tá? Essa daí é uma forma tranquila. Mas eu vou secar, vou adiantar o vídeo aqui para mostrar para vocês, ó. Então, após seco, pessoal, tá? Veja que eu sequei para um lado, juntei para o outro, a visão já é melhor, né? Veja que eu tô penteando tudo para o lado de lá, tá correto? Tá, certo? Mas você pode puxar aqui, ó, na divisão. Você pode puxar a divisão aqui, ver que tá bem conectada. Mas vamos conectar, pessoal, caso necessite, tá, ó. Então a tesoura para iniciante, conexão, cara, é bom iniciar com uma desfiadeira ou debastadeira, como é chamada, tá? Então veja que eu tô passando o pente, né, e cortando as pontinhas. Volto para baixo para me ver como é que tá a visão, ó. Então corto e sim, posso jogar para o outro lado porque o cliente ele usa dessa forma. Mas se ele puxar para o lado de cá, tá bem encaixado, tá certo? Já não fica aquele detalhe marcado. Então a parte da coroa também, certo? Venho tirando, 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 tá? Deixa eu virar para mostrar para vocês aqui, ó. Vê aqui, ó. Aqui tá marcada, então eu vou dar umas 2 a 3 tesouradas, ó, sempre subindo, só nas pontas e volto, observando, ó. Não precisa você tirar muito, você vai só tirando nas pontas, tá, ó. Já vê que teve área que conectou, onde não conectou você vai tirando mais um pouco, tira, tira e vai. Então, ó, veja que eu venho, ó, a marcaçãozinha, começo baixinho e vou subindo. Começo baixo e vou subindo. Sempre assim, pessoal. Prefiro seco porque seco você vê, né? Realmente a marcação. Poderia ser molhado? Poderia. Mas eu prefiro seco. Então veja ali aquela marcaçãozinha, ó. Então venho com a tesoura, sem entrar muito, só nas pontas. Volto novamente. Novamente. Tá certo? Então veja que já ficou mais conectado. É algo do dia a dia, é algo bem fácil, cara. É um corte que você faz bem rápido, tá certo? Claro, se você secar, você vai perder mais tempo, isso e aquilo, mas é uma opção sua, tá? Eu prefiro se dedicar com uma finalização mais, né, bacana e fideliza mais o cliente. Então, feito isso, ó, vou pentear aqui, tá? Muita atenção a esse desenho da frente do cliente, ó. Aparado certinho, você vê que o cabelo tá bem alinhado. Tem barbeiros que costumam retirar, subir mais. Mas atenção, quando você sobe demais, lembre que você cortou, tá? Esse cabelo e as demais mechas no mesmo tamanho, tá certo? Então só as pontinhas ali mesmo, só as pontinhas. Agora estou dando uma leve desfiada só nas pontas também, sem reduzir o comprimento, tá? Se eu reduzir o comprimento, vai ficar muito curto e diferente das partes, tá? Que foi cortada, né? Então, você parar demais para nivelar, cara, nenhuma frente ela vai ficar 100% nivelada, porque o desenho, o meio ele é bicudo, a parte das entradas são mais abertas. Então, é o desenho do cabelo que faz com que a franja ela fique meia desorganizada, né? Desorganizada que eu digo é a frente maior, a parte do centro maior e as demais menor. Então, limpa, poderia dispensar, tá? Poderia já dispensar, o corte tá 100% finalizado. Se curtiu, deixa o seu like, não esquece, compartilha. Vou utilizar nesse cabelo uma pomada efeito mate, tá? Então vou usar a pomada mate, passar uma pequena quantidade ali, né? Para ficar bem, né? Bem conectadozinho ali os fios. Então passo bem, certo? O cliente ali já sai
pronto para ir para qualquer lugar, cara, né? Realmente fica mais agradável, o cabelo bem finalizado, né? Poderia ser um gel, uma pomada, né? Mas eu prefiro secar para organizar, cara, dessa forma, tá? A gente acaba fidelizando, cara, cliente, por mais simples que seja, tá? Então, veja que tá ali, ó. Faço uma pequena divisãozinha, jogo para lá, divido para cá. Se você curtiu, já deixa seu like, compartilha com seu amigo que está iniciando. Para você, barbeiro iniciante, vídeo muito top, cara. Corte básico ali, tá? Então já deixa o seu like, compartilha. Compartilha, ajuda o canal.